Eu vou falar sobre uma mãe que em um determinado momento, sem ela esperar, ela contempla a morte dos seus filhos. Uma mãe que passou por uma dura prova, mas uma mãe que honrou e amou profundamente os seus filhos. Eu quero convidá-lo a que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Eu quero ler os versos 1 ao verso 14. 2 Samuel, capítulo 21, versos 1 ao verso 14. Leiamos, irmãos. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então esta fome, essa escassez de alimento que durou 3 anos, no tempo que Davi era o rei em Israel, houve uma quebra de aliança, e Davi consulta o Senhor, e o Senhor diz a Davi que aquele fato, aquele julgamento estava acontecendo por causa da casa sanguinária de Saul, porque ele matou os gibeonitas. Continuando, então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinha jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, com sua casa. Tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, da colheita, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu-lhe sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem as feras do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizeram Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais
os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado. Quando os filisteus feriram a Saul em Giboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos do enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Amém. Velando filhos mortos. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos fala de uma aliança que havia sido quebrada. E quando esta aliança ela foi quebrada, ela trouxe consigo algumas consequências. Mas também esse texto nos fala sobre uma mãe que não desistiu, uma mãe que colocou no seu coração o desejo de velar os seus filhos, uma mãe que, embora os filhos estivessem mortos, esta mãe, ela procurou honrar os seus filhos, ela procurou cuidar dos seus filhos para que abutres não pudessem destruí-los durante o dia e para que as feras durante a noite também não pudessem devorar os seus filhos. Queridos, eu imagino um quadro horrendo. Falava agora há pouco com os irmãos antes de começar o culto aqui do louvor. Que espetáculo horrível de se ver uma mãe colocando um pano de saco numa rocha, tomando conta dos corpos dos seus filhos. Sabe, queridos, quando nós lemos esse texto, sempre havia um ponto de interrogação, porque é uma situação indesejável, na verdade. Como a mãe gostaria de ver os seus filhos sem uma sepultura, sem um enterro digno. Como a mãe gostaria de velar filhos mortos para que abutres, para que feras não os devorassem. E cabe, queridos, uma interrogação do porquê que algo tão terrível pudesse vir a acontecer, ou melhor, porque Deus permite, e no caso, porque Deus permitiu que aquele fato acontecesse. Para nós, ocidentais, é muito difícil entendermos esta situação e esse contexto. Mas no tempo de Davi, no tempo de Saul, queridos, era facilmente compreendido essa situação de entregar alguém para ser morto. Era uma situação natural, era algo corriqueiro, mas de fácil aceitação. Mas, no entanto, queridos, esse texto é um daqueles textos que nos leva a reavaliarmos as consequências de uma aliança quebrada, feita diante do Senhor. Ainda que tenha sido feita por nossos antepassados, esta aliança, ela não cai por terra. E quando nós empenhamos a nossa palavra diante de Deus, nós devemos procurar cumpri-la, pois as consequências do não cumprimento de uma aliança, de um contrato, irmãos, são desastrosas. São consequências desastrosas se nós não cumprirmos. Obrigado, Josimar. Aliança
Queridos, nós somos uma geração, um povo que quebra facilmente qualquer aliança. Nós somos um povo que nós quebramos com muita facilidade a aliança. E o texto que nós lemos nos relata que houve 3 anos de fome em Israel. Foi um tempo difícil. Foi um tempo com grandes perdas para o povo e a nação. E o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele consulta ao Senhor: Senhor, por que é que o Senhor está nos castigando com a fome? Porque o Senhor está nos castigando com a seca. O produto da terra não germina, o trigo não nasce, o milho não cresce, não floresce. E o Senhor responde a Davi dizendo: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Aparentemente, irmãos, nada de anormal. Em tempos de guerras, os países ou as nações se enfrentavam e se matavam uns aos outros. A grande questão, queridos, a grande questão aqui é que há uma quebra, uma violação de um voto. E a violação de um voto era uma transgressão grave contra a lei de Deus. Vocês querem ver Números capítulo 30, versos 1 e 2? Olha o que diz Números 30, de 1 e 2. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, ele fará. Davi, consultando Deus, ele reconhece que a fome era uma forma de disciplina enviada por Deus devido ao pecado que Saul havia cometido, ao pecado que Saul e toda a sua casa havia cometido. Queridos, quem pecou foi Saul, mas o peso do pecado e as suas consequências acabaram caindo sobre a cabeça, sobre a nação de Israel após a sua morte. E sabe, queridos, hoje não é diferente. Não é diferente. Ainda ocorre esse mesmo tipo de coisas nos dias de hoje. Leia o que nos fala Jeremias. Vamos ler o que fala Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos os castigos das suas iniquidades. Isso é sério, irmãos. Talvez você diga, como eu já disse várias vezes, de vez em quando meu neto diz: isso não é justo, vovô. Isso não é justo. Sabe, irmãos, não é. Mas infelizmente é o que mais acontece. Querem ver um exemplo nos dias de hoje? Os homens estão destruindo a natureza sem pensar no amanhã. Os homens, nós destruímos a natureza. Os homens constroem, levantam prédios e mais prédios, aumentando a cidade, como não tem como aumentar a cidade para os lados, e nem para frente, nem para trás. Eles começam a construir prédios altos, altíssimos, aumentando as cidades de forma desproporcional. Com isso,
que acontece? Os rios estão morrendo, os mares estão cada vez mais poluídos, as florestas estão sendo desmatadas e há um desequilíbrio ambiental. Quem irá sofrer com tudo isto? Teu filho, é o Zoe, é o Emanuel, são os meus netos, é o João Pedro, são os filhos que você ainda terá, são a geração futura é que vai pagar o preço de algo que nós fazemos agora, de algo destrutivo que nós fazemos agora. E sabe, queridos irmãos, quem sofre com tudo isto é a próxima geração. Outro exemplo, a sociedade está ditando as normas e como nós devemos educar os nossos filhos. Por isso, Tiago, interessante desafiar a igreja a ter o seu culto doméstico. Por isso é interessante desafiar a igreja que em família leiam a Bíblia. Por isso é interessante desafiar as famílias da igreja cristãs que jamais percam de vista o que esta palavra tem a nos ensinar e não deixar, como acontece nos dias de hoje, que o mundo dite as normas de como nós devemos educar os nossos filhos. O mundo é cruel. E o que estão passando, queridos, para nós é totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. E há uma leva de gente, há uma leva de cristãos que estão aplicando esses ensinamentos. A minha pergunta é: como será a próxima geração? Uma geração totalmente descompromissada com Cristo. Hoje pela manhã, quando eu estava ouvindo o David pregar sobre Timóteo, dizendo que Timóteo, ele pastoreava, Paulo pastoreava Timóteo. Paulo, ele indicava o caminho, mas a base foi na sua casa. E quando David pregava, eu me lembrava do meu tempo de adolescência, de juventude. Quando num domingo à tarde, nós saíamos como igreja para irmos às congregações que a igreja tinha. E ali nós cultuávamos a Deus. Quando nós saímos no domingo à tarde para entregar folhetos, para evangelizar nos arredores da igreja, o tempo era somente para chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa e correr para a igreja. No tempo em que nós tínhamos encontros com a juventude aos sábados, todos os sábados. Um tempo em que a igreja, ela não se importava, querido, se ia ser difamada ou não se pregasse o evangelho. Num tempo em que, um domingo à tarde, nós saíamos e íamos para uma praça, e ali nós fazíamos um culto ao ar livre, lembram-se disso? Fazíamos culto ao ar livre, não tínhamos instrumentos, não tínhamos guitarra, não tínhamos bateria, era um violãozinho, quando tinha. Mas irmãos, hoje o mundo está dizendo para mim, está dizendo para vocês como vocês precisam educar os seus filhos. E se nós não dermos uma base bíblica, uma base cristã aos nossos filhos, o mundo vai educá-lo, não se preocupe não. Se você não se preocupar com isso, o mundo se preocupa em educar os seus filhos. E o mundo não é um bom educador, porque o que eles passam é totalmente contrário aos ensinos bíblicos. E há muitos cristãos que estão indo nessa leva. Queridos, o sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. A forma como a família ela se posta diante do mundo, estabelece os padrões que devem ser seguidos.
E o padrão que a sociedade impõe hoje é um padrão de conformação da personalidade da futura geração. David citou minha mãe. Era aquilo mesmo, David. Durante a semana você citou também, não foi? Minha mãe era aquilo mesmo. Meu pai não ia, mas minha mãe ia para a igreja. Meu pai estava trabalhando, minha mãe nos levava para a igreja. Éramos 4, a Mauri, a Dauri, Lucelena e o Silas. Juntava os 4 e vamos que vamos para a igreja. Sol, chuva, podia ser o que for. Minha mãe jamais nos deixou ficar em casa, porque domingo era o dia do Senhor. Quarta-feira, culto de oração, vamos para a igreja todo mundo. Minha mãe nunca nos deixou ficar em casa. Minha mãe nunca permitiu que nós ficássemos em casa, fosse por qualquer motivo. Queridos, Israel estava colhendo frutos que Saul havia plantado. Israel estava pagando o preço de uma quebra de aliança que Saul e toda a sua casa. Foi quando então Davi chama os gibeonitas, porque ele ouve a voz de Deus e pergunta aos gibeonitas o que é que nós podemos fazer para vocês, para que Deus se aplaque com a sua ira para conosco. E eles pediram então 7 homens da família de Saul. Queridos, em parte alguma das Escrituras, ela explica o porquê ou quando Saul matou os gibeonitas, rompendo a aliança que Israel havia feito com este povo no tempo de Josué. E aqui cabe um pouquinho de história, da história do povo. Israel estava a caminho de Canaã, e os gibeonitas eram um povo que estava no meio do caminho a Canaã, a terra prometida, e era uma das nações que Deus havia dito a Moisés e depois a Josué que deveriam ser conquistadas, destruídas. Aqueles homens, eles usaram de um artifício. Eles chegaram vestidos com roupas rasgadas, como se eles tivessem vindo de uma terra muito distante. E chegando para Josué, disseram: olha, nós sabemos quem é o seu Deus, sabemos o que vocês estão fazendo, nós queremos que vocês sejam misericordiosos para conosco. E ali, Josué fez uma aliança com os gibeonitas, dizendo que não os mataria, que não os destruiriam. Ficou com pena, com dó dos gibeonitas. Em Josué capítulo 9, nós lemos que os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselhos ao Senhor. Quando nós não pedimos conselhos ao Senhor, nós corremos riscos de fazer o que Josué fez, fazer uma aliança com alguém ou com um povo que Deus não queria que fizesse. Josué fez paz com eles, fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Lembra do que eu li agora há pouco em Deuteronômios? Não poderia ser quebrado nenhuma aliança. Mas quando eles descobriram que eles haviam sido enganados, eles falaram o seguinte: nós não vamos matá-los, nós vamos conservá-los em vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que nós lhes fizemos. Mas vocês serão
rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação. Então, quando eles descobriram que haviam sido enganados, não podiam mais destruí-los, mas se tornaram escravos de Israel. E quando Canaã fora conquistada pelo exército de Israel, os moradores de Gibeon vieram a Josué e, fingindo vir de uma terra muito distante, fora dos limites da terra prometida, embora eles fossem um dos povos que deveria ser eliminados. Irmãos, devido a isso, os gibeonitas passaram a viver no meio do povo de Israel, vindo inclusive a tornar-se uma das cidades levíticas, e durante algum tempo abrigou o tabernáculo do Senhor. Foi em Gibeon que Salomão teve um encontro com Deus e pediu a Deus sabedoria para governar Israel. Agora Davi, por causa da quebra da aliança, estava diante de uma dura situação. De um lado, o povo de Israel, sofrendo com a seca, consequência da quebra da aliança de Saul e toda a sua família. E por outro lado, a dor de ter que mandar enforcar homens da sua própria família, pois Davi era genro de Saul. Muitas pessoas, irmãos, agem impensadamente, fazendo alianças muito sérias em suas vidas. Aliança de casamentos, aliança de sociedades, alianças espirituais. Depois é que vão refletir sobre o que fizeram. E em muitos casos, agora é tarde demais. As alianças, elas são registradas diante do Senhor e ela tem um peso de responsabilidade. As alianças têm um peso de compromisso e as alianças não podem serem desfeitas de uma maneira leviana, como muitas vezes nós fazemos. O salmista, no capítulo 15, no Salmo 15, verso 4, ele diz: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Há muita gente que muda com muitas facilidades. Não perguntam a Deus, não recorrem a Deus, não consultam a Deus, fazem alianças e depois querem desfazer a aliança porque não consultaram Deus. Eu conheço muitas pessoas, e vocês também conhecem muitas pessoas, casamentos, sociedades, negócios, feitas com a emoção, sem consultar a Deus. E quando eu faço uma aliança sem consultar a Deus, queridos, há uma grande chance de não dar certo. Por isto, nós precisamos muito, mas muito, pensar. Você que é solteiro, que está me ouvindo nesta noite, pense antes de casar. Pense muito antes de casar. Consulte a Deus sobre o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge. Você que é casado, pense muito antes de romper uma aliança com a mulher ou com o marido da tua mocidade. Você que quer negociar, pense muito antes de firmar uma sociedade com alguém. Não somente pense, mas ore ao Senhor
a respeito das decisões que você precisa tomar, a respeito destas decisões. Ouça a voz de Deus, não caia em armadilhas, para que mais tarde você não venha se arrepender, para que o Senhor viesse novamente abençoar aquela nação. Foi exigida a morte de 7 homens descendentes de Saul. E o que é que as mães desses homens tinham com isto? Era da família de Saul. Era da família de Saul. Entenda uma coisa, irmãos, a ira de Deus não se aplaca com sacrifício humano. A ira de Deus não é aplacada com a morte de quem quer que seja. Mas os gibeonitas exigiram justiça de acordo com os princípios bíblicos. Números capítulo 35, versos 31 a 33, 30 e 31. Olha o que diz Números: todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunha, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não receberei resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. O que o número está dizendo, queridos, o que o texto está dizendo aqui, não há resgate algum que pudesse ser feito pela vida de um sanguinário. E o Senhor disse a Davi que a família de Saul era uma família de sanguinários, então não cabia recursos. E quando os gibeonitas, eles pediram justiça, Davi, segundo esse texto e segundo as leis, ele teria que cumprir, ou então continuar debaixo do julgamento de Deus. Na versão Almeida Corrigida, Fiel, nos diz assim, o primeiro versículo que nós lemos: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Essa expressão, casa sanguinária, dá a entender que os filhos de Saul participaram da matança dos gibeonitas. Por isso, no verso 14, nos diz que Deus se tornou favorável para com a terra. Depois que se cumpriu a palavra, depois que aqueles homens foram mortos, a justiça foi operada, Deus então aplacou, mandou chuva, mandou então uma colheita para o povo de Israel, depois da morte desses homens. Nos casos em que os filhos não estavam envolvidos nos pecados do pai, não se devia ser castigado. É o que diz Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Para que aqueles homens pudessem ser entregues, certamente eles participaram do massacre dos gibeonitas. Um detalhe, irmãos, interessante, é que fazia mais de 30 anos que Saul havia morrido. E o Senhor esperou pacientemente para tratar o pecado de Saul e de sua casa, mas não deixou de tratar. Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Ele trata o pecado. Ele trata o pecador. Ele quer resgatar o pecado, mas ele trata o pecador e ele traz aquilo que ele pensa que precisa
para a vida daquela pessoa. Davi, um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu do ato que ele havia feito. Mas o Senhor disse para Davi: a espada jamais se afastará da sua casa por causa do seu pecado. E o homem segundo o coração de Deus teve uma família horrível. Uma família que, se nós estudarmos a fundo, nós veremos que não havia autoridade do pai, os filhos faziam o que queriam, e a espada jamais se afastou da família de Davi. E agora Davi teve que escolher 7 homens da família de Saul para serem enforcados, para que a chuva pudesse novamente cair sobre a terra de Israel. E Davi então escolheu os filhos de Merabe, netos de Saul, e os 2 filhos de Rispa, sua concubina. E a Bíblia diz que foram mortos nos primeiros dias da ceifa da cevada. Seus corpos foram esquecidos pelos seus executores, foram deixados ao relento. E então aí que entra Rispa, a mãe de Armoni, a mãe de Mefibosete. Ela entra em cena e ela toma um pano de saco e estende esse pano para si sobre uma rocha, e desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. Rispa assistiu, queridos, ao milagre da chuva caindo após a execução do castigo consequente da ira irrefletida de Saul. E por causa do seu zelo pelo Senhor, levado a efeito fora da suprema vontade de Deus. Rispa, ela pôde ver o valor de uma aliança feita diante de Deus, mas ao mesmo tempo também ela pôde visualizar as consequências do rompimento de uma palavra empenhada. A lei, ela exigia que os corpos fossem retirados até o pôr do sol e os corpos fossem sepultados, irmãos. Deuteronômio 21, versos 22 e 23, ele diz isso: quando também alguém houver cometido pecado digno de juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Mas, queridos, a fim de ter certeza de que todo o possível havia sido feito para tratar o crime de Saul, Davi então permitiu que os corpos ficassem expostos até virem as chuvas, indicando que o Senhor havia voltado para abençoar o seu povo. Durante todo este tempo, Rispa protegeu os corpos dos seus filhos. Durante todo este tempo, Rispa protegeu os corpos dos seus sobrinhos. Tudo isso num demonstrativo ato de amor. Tudo isso numa demonstração de um ato corajoso. De dia as aves, os abutres, e à noite as feras. E segundo o relato bíblico, isso durou aproximadamente 5 meses, irmãos. Imagine aquela mãe sentada numa penha, vendo os seus filhos se definhando, se decompondo, e ela sem poder fazer nada. Rispa, que significa pedra quente e firme como uma rocha. Ela coloca aquele pano de saco sobre essa rocha em frente aos cadáveres dos seus filhos e ficou guardando dia e noite e não deixou que as aves dos céus pousar sobre eles
de dia e nem os animais do campo, conforme o versículo 10. Eu imagino Rispa dizendo: saia daqui, no meu filho não, vai embora daqui, espantando as feras à noite, sofrendo, quem sabe, o perigo de ser atacada por esses animais. E ao colocar ali um pano de saco, percebe-se, queridos, a dor daquela mãe em poder velar corpos de filhos mortos que deveriam ser enterrados, mas dia após dia vivendo um luto, vendo seus filhos se decomporem, mas não permitindo que as aves e nem as feras pudessem comer a carne dos seus filhos e sobrinho. E quando a Bíblia fala em pano de saco, irmãos, isso significa não apenas um ato de arrependimento, mas um ato também de humilhação diante do Senhor. A dor daquela mulher era tão grande, queridos irmãos e amigos, que ela se sentia humilhada pelo fato de seus filhos não poderem ter um sepultamento digno. Você já parou para pensar isto? O sofrimento daquela mulher, sem poder fazer nada, vendo os corpos daqueles filhos ali. Você pode imaginar o que se passava no coração daquela mãe? Você consegue imaginar quantas lágrimas foram derramadas dos olhos, sem poder ver os seus filhos sendo sepultados dignamente, pelo menos digno? Aí você pode perguntar: pastor, o senhor falou sobre morte, o senhor falou sobre enforcamento, o senhor falou sobre quebra de aliança, o senhor falou sobre consultar Deus antes de firmarmos a aliança, mas o que isto tem a ver com a mãe, com o Rispa? Tem muito a ver, irmãos, porque esta mulher, ela tem muito a nos ensinar. Essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Uma mulher chamada Teresa Tete, ela diz que o amor de mãe é aquele que nunca se esgota. O amor de mãe é aquele amor que, mesmo quando o filho escolhe trilhar caminhos tortuosos, transformando sua paz em aflição, o seu amor jamais esgota. Esse foi o caso dos filhos de Rispa. Pelo que entendemos, participou da morte dos gibeonitas. Mas independentemente da escolha deles, ela os amou mesmo assim e os velou mesmo depois de morto por aproximadamente 6 meses. Isso nos ensina que o amor de mãe é incondicional. O amor de mãe é incondicional. Rispa não deixou de amar seus filhos, mesmo sabendo o que eles haviam feito. Para isso, irmãos, não é necessário ir muito longe. Basta olharmos para os presídios. Basta olharmos para as cadeias e contemplarmos as filas intermináveis nas portas das cadeias, dos presídios. Quantas mães ficam ali em todas as visitas para ver os seus filhos, para poder demonstrar o amor por eles, apesar do que eles fizeram para estarem ali. Dificilmente nós veremos um pai ali, mas mãe, você verá em muitas mães. Como diz um antigo ditado: filho feio não tem pai, mas tem mãe. Né? Filho feio não tem pai, mas tem mãe. Uma mãe, ela não olha para a deficiência do seu filho. Ela olha para o seu filho com muito amor. Ela o ama, ela cuida, ela vela por ele. E uma das coisas mais tristes
que temos visto em nossas igrejas são mães, assim como Rispa, chorando por seus filhos, que estão mortos em seus próprios pecados. Filhos que foram criados no caminho do Senhor, mas hoje estão distante dele e distante da sua casa. Quantas mães têm colocado pano de saco sobre a rocha, que simboliza a palavra de Deus e as suas promessas, e vigiam seus filhos mortos pelo pecado. Quantas mães dobram seus joelhos dia e noite por causa desses filhos que estão mortos espiritualmente. Muitos estão nas drogas, muitos estão nos vícios, outros na prostituição, outros no homossexualismo, outros nas depravações da imoralidade, envolvido em outras religiões, no ocultismo, seja o que for. Mães que saem à procura do filho pelas ruas, por cracolândias. Mães que creem que seus filhos, pela graça de Deus, um dia receberão o toque da vida do Espírito Santo e eles ressuscitarão, diferentemente de Rispa. Mas há mães que oram e que choram por filhos e que todos os dias dobram seus joelhos e intercede e pede a Deus: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, traga o meu filho de volta, Senhor. É por isso que elas não se cansam dia e noite de vigiar, de orar, de crer, até que o Rei, até que o Senhor Jesus Cristo olhe para elas com misericórdia e as façam cessar a sua dor. Rispa demonstra o seu amor pelos seus filhos, assim como o Senhor demonstra o seu amor para filhos, para homens pecadores. Rispa também tem a nos ensinar, através da sua atitude, que mães lutam, continuam lutando a favor dos seus filhos contra bestas feras, dia e noite. Mães lutando com Satanás em defesa dos seus filhos. A luta de Rispa era com as aves de rapina de dia e com os animais carnívoros de noite, enquanto os filhos se decompunham. Foi uma vigília sem trégua, sem descanso, dia e noite, velando pelos filhos mortos. Enquanto os corpos se decompunham, o mau cheiro, imagino, insuportável, mas aquela mãe não desistiu de ficar ali, velando pelos seus filhos. Ela não arredou os pés, ela não passou a responsabilidade para outros. O que esta mãe fez não tem explicação na lógica humana. A Bíblia nos fala, irmãos, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como diz Paulo em Efésios 6, versículo 12. Muitas mães estão lutando pelos seus filhos, porque sabe que é uma luta espiritual, é uma luta espiritual. Há coisas que ocorrem com seus filhos que elas percebem de forma nítida que é uma batalha contra principados, é uma batalha contra potestades. E uma mãe crente em Jesus Cristo
ela consegue discernir que certos fatos que acontecem com seus filhos não são coisas naturais, mas são coisas espirituais. É batalha espiritual, é batalha contra as hostes malignas deste mundo, é contra Satanás e toda a sua hoste. São ataques demoníacos contra a sua família e principalmente contra seus filhos. Pais, acordem. Lutem com todas as armas contra Satanás, que está querendo destruir a sua casa, seus filhos, o seu casamento. Dobre o seu joelho, coloque o seu pano na rocha, que é Jesus Cristo. Vigia, luta, ora, crê que o Senhor tem coisas tremendas para fazer na sua vida. O escudo da fé, use a palavra da verdade, que é a arma. Queridos, mães como Rispa sabem que com Deus elas alcançarão uma vitória. Mães como Rispa sabe que pode clamar ao Senhor. Mães como Rispa dobram seus joelhos para que seus filhos permaneçam de pé. A atitude daquela mãe, Rispa, ela trouxe algumas consequências. Saul quebrou a aliança e trouxe morte. Rispa, ela trouxe amor e trouxe misericórdia de Deus para a vida dela e para a vida dos seus filhos, que teriam um sepultamento digno. Quais foram as consequências do amor, dedicação daquela mulher? O verso 11 diz que, 2 Samuel 21, 11, diz que foi contado a Davi o que aquela mulher, Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito. E isso moveu o coração do rei. E o rei então tomou não apenas os ossos dos 7 cadáveres, mas também os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, e os enterrou. Fez um sepultamento digno no túmulo do seu pai Quis. A Bíblia é clara quando nos diz que o homem, ele colhe aquilo que planta. Nós colhemos o que nós plantamos. Isso é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Rispa, ela não se deu por vencida. Seus filhos podiam estar mortos, mas no mínimo eles mereciam um sepultamento decente, digno. E a sua atitude chega até o rei. Aquela mulher, ela não desistiu dos teus filhos. E ainda que te digam que não há jeito, que é um caso perdido, não desista do seu filho. Não desista da sua família. Falaram para Jairo que ele não parasse de importunar a Jesus Cristo, porque a sua filha já estava morta. Mas ele ouviu de Jesus Cristo apenas uma frase: creia somente. Crê somente. Aquela atitude daquela mulher ecoou aos ouvidos de Davi. A consequência chegou até o palácio. Alcançou o favor do rei. A atitude daquela mulher moveu a mão do rei em seu favor. E a chuva caiu sobre a terra. Rispa ficou em seu posto sozinha. Espantava as aves de dia e as feras de noite. Ela não temeu as feras. Não saía
da sua torre de vigia, mas esperava que o rei se compadecesse dela e desse um sepultamento digno dos nobres, desse um sepultamento digno e nobre aos seus filhos. E ali ela permaneceu muitos dias, e isso foi dito a Davi. Isso trouxe um benefício, não apenas para os seus filhos e sobrinhos, mas também se estendeu a Saul e a seu filho Jonatas. Foi Rispa quem fez a mão do rei trazer a bênção novamente a Israel. Queridas irmãs, você que é mãe, são as suas orações que têm movido a mão do Senhor em favor da sua família, ou melhor, tem trazido a sua família para debaixo da poderosa mão de Deus. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite, contando uma pequena ilustração que eu li. Conta-se que era costume no Japão, quando os pais atingissem uma idade improdutiva, então era comum que os filhos devessem levá-los para uma floresta e nessa floresta abandoná-los para que pudessem morrer. Certa vez um filho teve a incumbência de levar a sua mãe a uma floresta e deixá-la lá naquela floresta sozinha para morrer, em meio a galhos espinhosos, em meio à floresta densa. Ele pegou a sua mãe e começou a caminhar dentro daquela floresta. E a sua mãe, não conseguindo caminhar na mesma velocidade que ele, foi ficando para trás e ele ia adiante. E quando ele ia adiante, ele viu que a sua mãe ficara para trás, ele olhou para trás e ele viu que a sua mãe pegava alguns galhos, quebrava alguns galhos e começou a deixar aqueles galhos no caminho onde ela estava andando. E o seu filho, então, vendo aquela cena, olhou para trás e disse: mãe, o que é que você está fazendo? Você está deixando uma marca para quando eu te deixar na floresta e for embora, a senhora voltar para casa. A senhora não sabe que se isso acontecer, eu pagarei um preço muito alto. Ao ponto que aquela senhora olhou para aquele filho de uma forma doce e calma, disse para o filho: meu filho, eu estou quebrando esses galhos para marcar o caminho de volta, para que você não se perca ao retornar. Sensibilizado pela atitude da mãe, aquele filho tomou uma decisão. Ele trouxe a sua mãe de volta para sua casa. E ele disse que ele estava disposto a sofrer qualquer castigo que fosse, mas jamais deixaria a sua mãe morrer numa floresta sombria e triste, sozinha. A história desse rapaz ganhou popularidade e chegou ao imperador, que baniu para sempre esse costume de levar os pais, abandonar os pais para morrer sozinho numa mata, numa floresta. Queridos, assim é o Senhor com relação a nós. Rispa nos deixa essa lição de amor, mas o Senhor Jesus Cristo também nos deixou o maior sinal, maior prova de amor, em que, sendo nós ainda pecadores, morreu por nós. Isso quer dizer o quê? Que eu não merecia a vida, eu merecia morrer. E o texto de Romanos diz isso: olha, você ainda pecador, Jesus te amou tanto que resolveu morrer por você.
Ele resolveu resgatar você. Não que você merecesse, porque você merecia a floresta, mas o seu grande amor decidiu resgatá-lo. É assim que nós devemos entender o amor e o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa mulher deixou para a sua geração e para nós, nos dias de hoje, um grande exemplo de amor, de abnegação pelos seus filhos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender com Rispa, uma mulher que violou, que cuidou de filhos mortos. Uma mulher que velou seus filhos, ainda que estivessem mortos. Vamos orar, irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite e que a sua palavra possa ter nos ensinado. Se você tem uma aliança com Deus, não quebre essa aliança. Se você tem uma aliança com seu cônjuge, não quebre essa aliança. Se você quer fazer uma aliança, seja com quem for, consulte a Deus e saber se Ele aprova aquela aliança. Porque uma vez feita, não pode ser desfeita. Muitos têm se comprometido, muitos têm feito uma aliança com Deus, de caminhar com Ele toda a vida. Mas durante a caminhada, muitos quebraram essa aliança. Muitos abandonaram o seu compromisso por causa de prazeres. Se este é o teu caso, meu irmão, se esse é o teu caso, querido amigo, vocês que nos acompanham, em nome de Jesus Cristo, volte para Deus. Ele é o melhor amigo. Volte para o Senhor. Restaure a aliança que você fez com Ele. E você vai poder entender a atitude daquela mulher. Aliança quebrada, morte. Aliança restaurada, vida. Vamos orar? Obrigado, Pai, por nos permitir trazer essa palavra nessa noite. Obrigado, Deus, porque sabemos que aquela mulher, vivendo a impossibilidade humana, ela velou seus filhos até que eles tivessem um sepultamento digno, nobre e justo. Tudo isso movido pelo amor que ela tinha para com seus filhos. Ó Pai, da mesma forma, o seu amor para conosco é um amor tremendo, maravilhoso, um amor que não se pode contar e nem medir, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor morreu por nós. Não sendo nós merecedores, o Senhor nos deu vida. Ó Pai, que nós possamos ser fiéis nas nossas alianças, principalmente na aliança que nós fazemos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê motivo para poder todos os dias te agradecer, estar aos teus pés, te honrando. Assim nós oramos pelas famílias, pelas mães que sofrem a perda dos filhos, pelas mães que oram por filhos que decidiram tomar caminhos incorretos, caminhos que têm levado à prisão, caminhos que têm levado às drogas, caminhos que têm levado à prostituição. Oh Deus, fortaleça essas mães, para que elas possam continuar clamando e saber, oh Pai, que elas não estão sozinhas, porque o Senhor está cuidando delas. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é uma palavra de vida, uma palavra de verdade. Assim nós oramos, no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.